Que hora? 30 minutos. 10, 18. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Cristo esteja com todos. Gratidão estarmos aqui juntos novamente. Sempre muito bom. Porque é o caminho, né? Não existe outro caminho para nós senão Jesus. E é por isso que o tema dessa noite é Jesus, o modelo de amor. Porque ainda nós nos debatemos na humanidade ainda um caminho a seguir reto, um direcionamento para as nossas vidas. Mas se nós olharmos, refletirmos, quando eu falo nós vamos conversar sobre toda a humanidade, né? Muita dificuldade de compreender o caminho. Porque ainda nós procuramos o caminho das facilidades, da porta larga, daquilo que nos traz benefícios, muito em função de benefícios materiais. A humanidade ela anda assim, muito distanciada das leis de Deus. Nós nos distanciamos muito de Deus e de Jesus ao longo das nossas reencarnações. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o modelo de vida a ser seguido, a perfeição? E os Espíritos falaram: vê de Jesus. E é interessante que os Espíritos não falaram é Jesus, porque você fala ele, vê, não é vê. É diferente. Meu pai sempre falava para mim, presta atenção na pergunta. É diferente, você falar é uma coisa, mas vê, presta atenção. Aí nós começamos a perceber a necessidade de ver de Jesus. Porque quando nós olhamos esses momentos que a humanidade passa hoje, que os Espíritos já falavam que seria a marca da transição planetária, esses momentos conturbados, nós percebemos o quanto a humanidade precisa de Jesus e ainda não percebeu. Mas nós precisamos trazer Jesus para nós, mas segundo as suas leis morais, não segundo as nossas conveniências. Nós não podemos trazer Jesus, querer trazer Jesus para perto de nós, ou querer ver de Jesus, mas ver de Jesus para benefícios próprios nossos. Os ensinos de Jesus é universal, ele trouxe as leis de Deus, são as leis morais. O seu ensino, o seu evangelho é a essência maior do amor divino. Esse amor que transcende esse amor que nós temos ideia. É o amor que irradia. É o amor que cura, que eleva, que nos dá uma condição de vivermos num patamar elevado aqui no planeta Terra. O dia que nós compreendermos Jesus, nós viveremos, se assim podemos dizer, no paraíso. Porque aprenderemos a viver, de acordo com as leis de Deus, não de acordo com as leis materialistas como nós vivemos hoje. E é por isso que Jesus veio nos falar da porta estreita, não da porta larga. Jesus não veio vender facilidades para nós. Ele não veio vender ilusões. Ele veio nos mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, só que o caminho que Jesus nos mostra é o caminho da abnegação, da resignação, da paciência, da aceitação. São caminhos que nós muitas vezes não queremos seguir, porque nós queremos os caminhos que nos dê mais facilidade. E quando nós olhamos o estado da humanidade hoje, nós percebemos o quanto ela precisa compreender esse mestre amado. Outro dia não, eu vi uma casa que eu vou todo mês fazer uma palestra. Aí na Zona Leste, aí a dirigente falou para mim assim, esses dias ela conversando comigo. Ela tem até condições, ela tem 70 anos, ela divide essas duas casas, há anos, muito bem as duas casas, ela divide.
financeiramente de viajar. Aí ela é rica, ela tem, está numa condição que ela pode viajar. Aí os filhos dela, às vezes, ficam falando para ela, as filhas, não, o que você vai fazer? Está dentro do centro, trabalhando, sabe, você se divertir, aproveitar a vida. Ela fala assim, ó, lá para mim, é meu amor, que eu gosto, lá é que eu sinto prazer. Ela não deixa de fazer, de viajar, de ter os momentos dela. O ponto não é esse. Mas qual é a visão das pessoas aqui na Terra? As facilidades terrenas. Ela segue firme o compromisso dela de administrar duas casas. Então, é um trabalho muito árduo, são muitas pessoas, principalmente uma quantidade grande de pessoas, tanto de trabalhador quanto de frequentador, a outra também. Então, você tem que administrar tudo isso. Mas a pessoa faz com prazer, o amor. Porque começou a descobrir o caminho, que é Jesus. Começou a descobrir a paz, o verdadeiro amor. Não que não tenha a responsabilidade dos seus compromissos familiares, tem de todos os seus compromissos familiares. Porque as pessoas confundem, seguir Jesus, nós temos que abandonar tudo, não é isso. Nós temos que acabar com a nossa vida social, nós temos que acabar com a nossa vida em família, isso não é bom. Não. Mas Jesus veio nos trazer as leis morais de Deus, as leis naturais. Ele veio nos mostrar o caminho para nos perdoarmos, para estar melhor amanhã do que hoje. Quando o apóstolo Pedro perguntou para ele, quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. Eu não consigo perdoar nenhuma, muitas vezes, como 70 vezes 7. Perdoar instintivamente, ser indulgente, caridoso. A essência do ensino de Jesus é o amor, e ele falou para nós, queira para o outro o que queremos para nós mesmos. Então, à medida que nós vamos compreendendo esse Evangelho de Jesus, que é esse sol que nos ilumina 2024 anos, caminhando para 2025 anos, nós percebemos que quando nós compreendemos esses ensinos de querer para nós e de queremos para o outro, nós vamos viver em mais harmonia aqui no planeta Terra. Não vamos viver mais nesse desespero das pessoas querer o que é o do outro. Se nós vemos rumores de guerra ainda, e temos hoje, não temos mais a guerra lá do Vietnã, a Segunda Guerra Mundial, não temos mais aquele envolvimento. Se sai uma terceira, mas creio que não vai chegar lá. Mas tem nações que estão se esforçando para isso. E se você olha no fundo disso, o poder da dança. Nada mais que isso. Sentimento de apego, de posse, de apego, que é material. Então, à medida que nós vamos nos aproximando desses ensinos redentor, nós vamos compreender melhor a essência da vida. E aí a humanidade deixará de sofrer tanto. Porque nós sofremos hoje pelas nossas próprias atitudes. Nós somos herdeiros de nós mesmos. É interessante isso. Nós somos. Hoje mesmo, isso aí parece que é corriqueiro agora no Brasil. Você não pode mais, as pessoas, a maioria se volta para política, né? No cantar com o farol queimado, eu falei, eu vou trocar logo, porque isso aí está com uma mamona. Quem colocou você rapidinho, eu falei assim, dá para você trocar, eu vou dizer, então deixa aí que eu troco. Eu falei, que eu compromisso tal hora, ele falou, não. Uma hora depois ele mandou uma mensagem, eu fui lá. Aí estou indo embora, ela vem falar de política. Não, que esse rola, que esse aqui, eu fiquei pensando, né? E a essência nossa? Nós nos preocupamos em criticar o outro, mas será que essas pessoas estão se preocupando em se melhorar? Eu fico até meio assim que eu não respondo, e eu tento sair da conversa, não vai levar nada. Aí como que você sai da conversa? Eu fico quieto,
pessoa vai perdendo a graça, ela para de falar, eu já, na minha hora que ela dá um espaço do problema. Aí eu fui lá, abri a porta, o cara sempre com a inscrição aberta aqui, ó, ele já mudou todo, esqueceu, e cara, passou desse. Porque senão, eu estava até agora lá se lamentando da vida. Ele falando de governo, que rouba, que faz isso, que é o linguajar dele, que é o linguajar das pessoas, mas não olha a própria vida. Então hoje nós nos habituamos a criticar o outro, mas esquecemos de nós. E às vezes é interessante que nós fazemos pior. Pior do que aquilo que nós estamos criticando. É interessante. Por quê? Porque nós não temos a consciência ainda das leis morais. Das leis onde estão contidas as leis de Deus. Onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Mas nós não percebemos. Então, esse processo que a humanidade está hoje é o processo que ela mesma criou para ela mesma e não consegue sair disso. Parece todo no labirinto ali, fica ali naquele círculo, você não pode ver, todo lugar que você vai é crítica daqui, crítica dali, esse é isso, esse é aquilo. E você não ouve as pessoas procurar o Evangelho de Jesus. Você consegue encher multidões para certos eventos, você não consegue encher salas para o evento para Deus e Jesus, em nome de Deus e de Jesus. Porque a nossa visão ainda é voltada para as questões materiais, as facilidades, aquilo que é imediato para nós. Agora, Jesus nos fala de perdão. Quem de nós quer perdoar, quer ser indulgente? Quando nós falamos da paz, cultivamos o ódio. A guerra, quer dizer, falamos da paz, cultivamos a guerra. E falamos de amor e cultivamos o ódio. Então, como é que amor é esse que nós queremos? Que paz é essa que nós queremos? Se ainda continuamos nesses conflitos uns com os outros, incessantemente. Então, o Espiritismo, para mim, é um processo libertador de consciência, porque ele veio libertar a nossa mente, nos direcionar de novo no caminho a ser seguido. E o Espiritismo trouxe claramente para nós hoje os ensinos de Jesus. Claro, porque nós não conseguíamos compreender muito na época de Jesus. Aqueles que compreenderam o Evangelho de Jesus há 24 anos atrás, já são espíritos evoluídos. Agora, nós somos espíritos já. E é interessante essa força do amor. Porque se falar para mim agora, o que você quer depois de cara? Eu quero para o nosso lado. Como ela é mais tranquila lá, viver mais tranquilo. Né? Agora, você fala para um espírito que já conseguiu, já alcançou a sua evolução espiritual, vencendo as suas próprias imperfeições morais. Ele quer trabalhar, amparar, auxiliar. Por quê? Os espíritos falam que como nós vamos nos evoluindo, essa ideia de facilidade vai mudando. O espírito vai querendo, é amor. Você começa a desabrochar a essência divina, chama eterna, a essência divina, chamada, essa centelha divina chamada amor. Então você quer amparar, auxiliar. Então o espírito já não vive mais nessas ilusões ainda, que muitas das vezes nós vivemos, querendo um céu contemplativo, um lugar mais tranquilo, quer descansar no mundo espiritual. O espírito quer trabalhar, quer amparar, quer auxiliar. Esse é o despertar da consciência para o amor. Então, enquanto nós não começarmos a analisarmos, refletir o que nós queremos para a nossa vida, quais são os nossos caminhos que nós estamos indo, se as nossas condutas estão nos direcionando para caminhos que vai nos dar um equilíbrio, uma vida mais tranquila, equilibrada, não tranquila financeiramente, equilibrada mentalmente, materialmente, com a sua família. Nós nunca tivemos na Terra tantas pessoas com antidepressiva. Nós nunca tivemos na Terra tantas pessoas com remédio para dormir. E nós nunca tivemos tanto suicídio na Terra. Também lá no estado e no nosso país, e com crianças de 7, 8 anos, tivemos tanto
pelo desequilíbrio, muitas vezes no centro. Hoje uma pessoa lá da família, uma moça com dificuldade financeira, e ela vem nesse ritmo, minha esposa conversando hoje comigo, não pararam, e ela caiu de novo nessa questão financeira, e se envolve com empréstimos, e aí ela está desesperada, diz que agora só vive com remédio para dormir, à base de café e cigarro. Está tirando sua vida desse jeito. Está tirando sua vida. Não consegue um equilíbrio muitas vezes. Agora, aonde nós estamos procurando o equilíbrio no momento de desespero, de angústia? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E muitas vezes, quando você está em dificuldade, porque nos aproximarmos de Jesus não quer dizer que Jesus vai nos eximir das nossas responsabilidades. Porque outro ponto que nós também nós vamos nos aproximar de Jesus, precisamos nos aproximar desse Evangelho para refletir, para compreender a essência do amor, começar a ser pessoas melhores, mais caridosas, mas compreender também que as responsabilidades são nossas perante a vida, que as responsabilidades não vão acabar, que nós só precisamos ser responsáveis perante a nossa vida, que as nossas atitudes interferem muito, lógico, na nossa vida, na de outro, em quem está ao nosso lado. Então Jesus vai nos amparar, nos fortalece espiritualmente. Agora, nos esforçar, precisar fazer a nossa parte, despertar essa consciência, somos nós. Quando Jesus esteve encarnado, ele falou, cada um segundo as suas obras. Exatamente isso que ele estava falando. Tu responderás por aquilo que você faz. Então, Jesus amparava, auxiliava. Nunca se ouviu um julgamento na sua boca. Nunca se ouviu uma crítica da boca de Jesus. Nunca, de nada. Mas também ele não contemporizava os equívocos, os assuntos contemporâneos da sua época. Não parava auxiliar. Quando a mulher adulta ia ser apedrejada, porque ela memorava passagem do Evangelho, o que ele falou? Tira pela pedra quem está sem pecado. E ela falou, Senhor, todos tiraram a pedra, porque todos tinham pecado. E ela falou, se ele também não ia julgar, ele falou, não. Mas ele falou para ela algo muito interessante, vai e não pecas mais. Então essa é a parte interessante que às vezes nos foge a atenção, vai e não peques mais. Porque você vai responder pelas suas atitudes. E se tornou uma das maiores símbolos de Cristo, foi a primeira vez que Cristo estava no termo, foi a primeira vez que Cristo no Espírito, se tornou uma grandiosa trabalhadora e seguidora do Cristo. Porque o Espírito compreendeu, despertou naquele momento do encontro com Jesus. Paulo de Tarso, as portas de Damasco, interessante, né? Eu fico vendo aquela guerra na Síria, no Oriente Médio, Damasco, toda aquela região, onde Jesus andou. Eu fico olhando a Síria, naquele problema em Damasco, e, meu Deus, eu acabei de ver um romance de Paulo Estevam, aquela maravilha em Damasco. Jesus apareceu para Paulo, as portas de Damasco, já um bom, um outro, e guerra, e loucura. Veja a consciência, tem desequilíbrio do ser encarnado hoje. Eu fico refletindo muito, eu fico fazendo essa comparação pessoal, eu estou comentando aqui. Meu Deus, que eu leio muito, todo ano eu leio esse livro de Paulo Estevam, todo ano, já faz uns 15 anos, tá, uns 16, 17 anos, todo ano eu leio ele uma vez, e agora eu não vou ver. E aí eu fico olhando, pensando, aqueles espíritos, os primeiros cristãos da era de Jesus, após a era de Jesus para o mundo espiritual, pensa na condição de evolução espiritual desses espíritos hoje, pensa na condição cristã, e pensa na condição de nós que teimamos ainda
não nos aproximarmos do Evangelho de Jesus. Às vezes eu fico pensando, parece que o mundo parou, parece que o tempo ainda está parado, porque se nós vamos fazer uma correlação da época de Jesus para hoje, muita coisa não mudou. Se fala em guerra, em conflito. Naquela época o povo escolheu Barrabás, ele era um revolucionário, ele queria resolver as coisas na força, na violência, né? Na revolução, na revolta. E hoje o que é a humanidade? A humanidade quer se armar. Se armar para quê? Para me defender. Defender do quê? Quando que arma defende alguém? Quando que Jesus falou que arma defende alguém? Isso é a responsabilidade das forças de segurança, que são responsáveis por isso, para cuidar da segurança do poder. Ainda é necessário, mas que saibam usar isso. E também não é assim. Agora a pessoa ela fala assim, às vezes eu vejo corações espíritas ali, falando que o caminho é esse, essa é uma defesa. Então na consciência, quando nós sabemos hoje o Evangelho de Jesus, nós falamos do amor, da compreensão, da força dessa força divina que é o amor. Então nós pensamos de olhar a humanidade, nós começamos a perceber que os capítulos se sucedem. Pior é que muitos são os mesmos espíritos que há séculos estão tendo as mesmas oportunidades. Veja o Evangelho de Jesus, o tempo deturpado no mundo das encarnações, e os religiosos, em nome de Jesus, se matam mais que guerra de Deus. Se nós olharmos as inquisições, a espanhola, a Europa, quando a gente vê, se matou muito em nome de Deus e de Jesus. Por quê? Quiseram trazer o cristianismo, o Evangelho de Jesus para benefícios próprios. E aí cometeram abusos em grande escala, mas é o Evangelho que traz algo em desacordo? Não. O Evangelho que Jesus nos trouxe, sobre o Evangelho redentor de amor, é que nem uma água cristalina, clara, simples. Não muda. É a essência da divindade de Deus. Somos nós, com os nossos vícios morais, que devemos mudar a essência do Evangelho. Trazer ele para as nossas concepções ainda de entendimento. Muitas vezes, visões equivocadas. Então, outro ponto que eu vejo é esse discernimento moral que nós vemos na Terra hoje. E as pessoas acham que tudo muito natural, tudo normal. Então, você começa a entender que os tempos vai rememorando muitas questões de séculos e séculos. Os vícios morais, os vícios materiais, continua se vendo isso com a maior naturalidade do mundo. Como se isso fosse a coisa mais perfeita e normal. Não é. Nós devemos respeitar o livre-arbítrio, outro ponto que Deus também, Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Nós também não vamos interferir no livre-arbítrio do outro. Ele faz o que ele bem entende da vida dele. Mas nós achar natural aí é muito distante. Aí já é nós que estamos achando natural. Então, quando nós vemos a humanidade em desequilíbrio, em desajuste, como nós vemos hoje, nós percebemos realmente que nos falta é Jesus. Porque não existe outro caminho senão Jesus. Não foi ele que se distanciou de nós. As pessoas têm ideia que Jesus não está mais perto de nós, desapareceu, sumiu. Não. Jesus é o mesmo ontem. Hoje será sempre Cristo para nós. O governador desse planeta, o criador desse planeta, o responsável direto desse planeta Terra, ele continua nos amparando, nos auxiliando. O seu Evangelho é o caminhar, é o exemplo a ser seguido. Então nós vivemos num mundo onde as pessoas se dizem em casa lá, quando era assim para mim, não, o Apocalipse já está
escrito lá no Apocalipse, é o fim de tudo, é o fim do mundo, esse tempo está chegando no final. Eu não sabia se eu esticava a conversa ou não. Eu decidi não esticar a conversa, eu estava trabalhando e ia até 1h da manhã. Tinha chegado de uma palestra, eu falei, eu conheço. O marido da filha da minha esposa, mora lá com nós. Muita gente boa, mas com a visão materialista. Eu falei, se eu esticar a conversa, na forma que eu vou esticar, talvez ele não compreenda. Aí não vai faltar oportunidade. Eu falei, nada, não é assunto. Mas a visão, qual que é? Materialista. Fim do mundo, os tempos estão perdidos. Está no fim dos tempos. Aí nós nos perguntamos, são bilhões de planetas nesse universo. Trilhões. Só no nosso sistema solar são trilhões. E aí, de todos os habitados, Deus perdeu o controle só da Terra. Só no planeta chamado Terra que Deus perdeu o controle e não sabe mais o que faz. Nem Jesus perdeu o controle, não sabe, estão perdidos. Você vê como a nossa visão para Deus, a divindade de Jesus é como a nossa que se perde aqui, perde o controle, nós perdemos o controle muitas vezes. Aí nós achamos que Deus e Jesus é na mesma medida que nós, até pior às vezes. Perdeu o controle, não sabem mais o que fazer, estão perdidos. Quando eles estão direcionando muito bem o destino do planeta Terra. Quem está perdendo o controle é os espíritos que estão habitando aqui, aí sim. E estão perdendo o controle porque procuro da mente espiritual. Os desequilíbrios que emanam de nós é a falta de controle da nossa mente espiritual. O que os espíritos falam para nós? Cuide da sua mente espiritual. Nós somos aquilo que pensamos. Então, muitas vezes, as pessoas que vivem desequilíbrio hoje, que cometem suicídio, tiram sua vida, que vivem a custas de remédio, porque não conseguem um caminho de equilíbrio, muitas vezes elas se vê presa a sua próprio desequilíbrio, a sua consciência, não consegue deixar um caminho, não consegue nem pensar em se aproximar de Deus, de Jesus, muitas vezes procuram um auxílio, procuram a solução para os seus conflitos naquilo que é material. Eu falei dessa época, eu vou dar um exemplo para vocês. Essa moça, a família, sobrinha da minha sogra, foi estar muito desequilibrada, está bebendo remédio por dívida, já é segunda, já foi se enrolando, que estava bebendo só café, remédio, está desesperado. Há um ano atrás ajeitaram a situação dela. Em vez dela procurar, sabe o que ela fez agora? Ela não tinha conhecimento nenhum. Ela pôs na cabeça que ela tinha que ser vereadora para resolver os problemas dela. Ela teve nervosa. O que é o caminho que ela foi agora nessa missão? O caminho que ela foi procurar. Aí hoje eu vi um áudio dela, ela mandou lá para nós. Eu saí para a vereadora, porque era um dos caminhos que eu achava que ia ser bom para mim. Então você vê. A mente dela, em vez dela procurar um caminho de trabalho, em algo que ela conseguisse, todo mundo ia amparando ela, ela foi achar o caminho, ela achou que ali ia ser um caminho fácil para ela, e ela ia encurtar o caminho. Só piorou, né? Só piorou. Porque não conhece, não sabia nada, nem volta dele, nem a própria família. Porque se ela já está assim nessa situação, a família não ia mudar, sabe qual é a situação dela, como vai voltar alguém que não consegue gerir sua própria vida equilibradamente? Então você vê, soluções com visão nas questões materiais. Não procura o seu equilíbrio espiritual, não procura um caminho para se fortalecer espiritualmente, acalmar o seu espírito, se fortalecer, ter na mente que as coisas vão passar, porque um dos pontos fundamentais do Evangelho de Jesus é a fé. É a fé. As curas dele se obtinham muito em função da fé das pessoas que chegavam até ele. E aconteceu 2 exemplos: o centurião, que tinha um empregado doente na casa dele, se aproximou de Jesus e falou que tinha um servo dele que ele amava muito,
gostava muito, era muito leal a ele, ele estava muito grato. E Jesus falou para ele: eu vou até sua casa. Ele falou: não precisa, mestre, eu não sou digno, o senhor entra em minha casa. Mas eu comando sem homens, e sei que se eu falar para eles ir para cá, eles vão. Então, eu tenho fé que se o senhor falar que o meu criado vai ser curado, ele vai ser curado. Daqui a pouco passou 2 minutos, chega todo mundo gritando: o servo estava curado. Jesus falou para os seus apóstolos: nunca vi tanta fé em Jerusalém. Então, as curas de Jesus estavam muito atreladas à fé. Outra passagem emblemática, grandiosa, foi aquela mulher hemorrágica. Ela tinha hemorragia a vida toda. Muito séria, corrimento não parava. Quando ele falava de Jesus, uma multidão já seguia ele. Quando ele entrou em Jerusalém, ela foi ao encontro dele. Só que já era a época que chegar perto de Jesus já era difícil. Se naquela época era difícil, imagine Jesus. Eu chegar perto de Jesus, muito milhões de pessoas. Não tinha nem a condição de receber. E aí, se bem que as pessoas não iam chegar muito perto de Jesus, não. Porque Jesus ia falar da porta estreita, da abnegação, do trabalho, do esforço próprio. Isso aí não é o caminho a seguir, não. É o caminho que vai trazer prosperidade financeira. Esse é o ponto, infelizmente, que nós pensamos muitas vezes. Eu começo por mim. E aquela mulher tocou nas vestes de Jesus e foi curada. A sua fé te curou. Jesus falou: quem me tocou? Só mostra tanta gente aqui tocou do Senhor. Eu falo: tem alguém que me tocou do Senhor especial. Então Jesus veio nos falar da fé, da esperança, da confiança. Então, os conflitos que nós vivenciamos, os momentos difíceis, nós temos que ter fé. Temos que ter calma, paciência. Porque quando o Chico estava, o exemplo vem da mão de Jesus nesse caso também. Quando o Chico passava por algumas dificuldades, ele perguntou ao Padre Emmanuel sobre as explicações, algumas dificuldades, se ele poderia perguntar para a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, sobre as dificuldades dele, que ela podia auxiliar. E o Emmanuel, muito sério, disciplinado, falou: tá bom, Chico, quando eu realmente encontrar a mãe de Jesus, eu vou perguntar. E o Emmanuel foi um trabalho no mundo espiritual, voltou, quando o Chico viu ele e falou: mano, você viu a mãe de Jesus? Eu vi, Chico, Maria de Nazaré. Perguntou, falou para ela a minha situação. O Chico Emmanuel falou: o que ela falou? Chico é da caneta na mão, está acostumado a psicografar, falou: deve passar uma receita, os dizeres aqui. O Emmanuel falou: escreve, Chico. Isso também passará. E o Chico olhou para o Emmanuel. Só? Então, esse recado também de Jesus, para nós até hoje. Isso também passaria. E Jesus falava dessa fé, para nós mantermos a esperança, a calma. Porque tem coisas na nossa vida que se demora 30, 40, 50 anos para se resolver. E às vezes vai se resolver só na outra encarnação, nessa outra coisa. Às vezes não é nessa que vai resolver. Então, nós temos fé na vida futura, temos consciência da continuação da vida, nós enfrentamos a vida com mais resignação, com mais coragem. O ponto difícil hoje da convivência nossa é concentrar as nossas esperanças só na vida que existe na Terra. Aí fica difícil. Porque a Terra é um planeta de desafios, é um planeta de provas de expiação. Todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldades, ou quem está em torno de nós que nós amamos. Cara, se nós não tiver fé, esperança, fraquejarmos, nós podemos ganhar desequilíbrio. Aí entra nesse ponto. Pessoas que estão tomando remédios para dormir, estão tomando antidepressivos, estão tirando sua vida. Perder a esperança, a vontade de viver, a força. Porque muitas dessas pessoas estão na visão única da vida, só concentrando suas esperanças aqui, só. Não eleva os pensamentos a Deus, a divindade, a Jesus. E veja que interessante está ali no Evangelho, veja como é tão importante a fé e como Jesus nos dá a certeza da continuação da vida. Ele vai como ponto central é a sua aparição no terceiro dia, naquela manhã radiosa, que ele apareceu para os apóstolos, primeiro para Madalena,
depois para os apóstolos instruídos, nos dando a certeza da continuação da vida. E no Evangelho segundo o Espiritismo, veja que interessante. Tirando o primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei, porque está ligado, está no primeiro capítulo, que era uma confusão que se fazia em relação de Moisés. Porque é um dos problemas dos religiosos, que Jesus veio destruir aquilo que Moisés. Não, Jesus veio complementar a lei de Moisés, ele não veio destruir a lei. No segundo capítulo, aí já como o segundo, o terceiro e o quarto fala da reencarnação. O segundo, meu reino não é deste mundo. Então ele veio diretamente falar do mundo fora da terra, do celeste, do universo. Terceiro, há muitas moradas na casa do meu pai. A casa do meu pai é o universo, essas moradas são esses diversos planetas do universo. E a quarto capítulo é diretamente, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele está falando diretamente da reencarnação. Porque é através das reencarnações que nós vamos nos aperfeiçoando espiritualmente, moralmente, aí nós vamos nos aproximando de Deus novamente. Então ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nos aproximarmos, é por isso que os Espíritos falaram, vê Jesus, porque é só vendo, percebendo, compreendendo, procurando estudar as leis ou os ensinos do Evangelho Redentor de Jesus, é que nós vamos compreender realmente a nossa reencarnação. E vamos compreender aquilo que os Espíritos nos falam, da nossa essência. Nós somos Espíritos. A nossa essência é espiritual, não é a matéria. Por isso que nós deveríamos viver como Espírito, mesmo encarnado com as responsabilidades, com tudo que temos que viver por forma das leis terrenas, como a sociedade vive, mas viver como Espírito. Porque aí nós viveremos em harmonia, com amor, compreendendo a continuação da vida, que a nossa existência é uma, essa encarnação dentro de todos, e que nós vamos voltar um dia para a nossa verdadeira morada, que é a pátria espiritual, nós vivemos de uma forma mais equilibrada. Nós não vamos passar por dificuldade, não é isso. Né? Vamos sentir às vezes tristeza, chateamento com alguma coisa, ainda faz parte da nossa evolução espiritual. Agora, o que nós não podemos é nos entregar. É achar que as coisas é ao fim, está tudo perdido. Porque à medida que nós colocarmos e deixarmos que isso seja o ponto central dos nossos pensamentos, aí nós não vamos ver saída para as questões da nossa vida. Quando as pessoas falam, às vezes eu falo para as pessoas, não faz nada. O mundo está tudo, as coisas estão tudo bem, vai melhorar, está tudo certo. A pessoa fala para mim assim, você é otimista, isso aqui não tem mais jeito. Ela está falando da vida terrena. Mas que nós devemos pensar em, quando nós começamos a ver de Jesus, nós vamos tomando essa consciência, despertando, tendo uma certeza que as coisas vão dar certo, que realmente é o que a mãe de Jesus falou, isso também passará, que os momentos bons passam, os difíceis também vão passar, que a nossa encarnação é uma sucessão de aprendizado, que as nossas atitudes, como esses exemplos que eu dei da menina em casa, da família e outros, é um momento de aprendizado para esses espíritos, de crescimento espiritual, se saber, porque as dificuldades precisam ser nossos professores. Nós precisamos aprender com essas dificuldades. Elas nos ensinam muito. E o Cristo, que não tinha nada a sofrer, sofreu o superlativo maior de todos. E para terminar, o efeito da cruz dá um sinal grandioso para nós. Porque nós vamos ao Espírito de Jesus, por espinho, lamentavelmente, para as mãos com prego. Toda essa tristeza que a humanidade constitui. Só que nós vemos ali um sinal
de resignação ao extremo, de amor ao extremo. E na cruz, Jesus estava com dois malfeitores. Um até zombou dele, o outro se arrependeu do que fez. Jesus falou: hoje mesmo você estará no mundo, no reino do meu Pai que me ama. E da cruz ele falou algo muito interessante. Perdoa, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Então ele não julgou, não criticou, não teve ódio, raiva, nada. Perdoe, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. A primeira atitude de Jesus, em espírito, ao expirar na cruz, foi amparar Judas. Porque Judas não era um espírito. Ele se iludiu com as questões terrenas que não eram. Né? Se iludiu. Se deixou enveredar pela cama dos fariseus daquela época, que eram muito orgulhosos, usava a religião do benefício próprio, e Jesus sabia disso. Então, o exemplo da cruz é o exemplo da vida de amor de Jesus, de paciência, de resignação, de amparo, de perdão. Perdoa, quando eles não sabem o que estão fazendo. Então, por isso que nós devemos seguir os exemplos dos Espíritos. Vede Jesus. Pergunta 625 do livro dos Espíritos. Bom, meus irmãos, a hora já se faz, né? Então, gostaria muito de agradecer a casa, a oportunidade mais uma vez de estar juntos aqui. Eu costumo falar, esse mês veio isso na minha mente, eu não paro de falar dessas palestras que eu fiz. Essa é a última do mês, porque a maioria dos centros fecha, né? Entre recesso esses 15 dias. E eu preciso melhorar. Não é possível tantos anos falando, porque ela não melhorou, tem que aprender isso que eu estou falando, nem que seja pouco. Não é possível. Porque essa é a consciência que nós temos que ter. Não é em função do outro, é nós. Nós precisamos ver Jesus e procurar despertar espiritualmente com os seus discípulos. E os senhores e as senhoras estão dando essa oportunidade de pensar melhor na minha vida. Então, por isso, eu agradeço muito a casa, a todos, por essa oportunidade que estão me dando, porque uma noite como essa não volta nunca mais. Nunca mais. Nós nunca teremos mais uma noite como essa. Hoje nós recebemos um convite de Deus e de Jesus para estarmos aqui. E que bom que aceitamos esse convite. E que possamos aceitar os convites de Deus e de nosso Senhor Jesus. Porque é o único caminho para o nosso despertamento espiritual. Gostaria de agradecer imensamente a equipe espiritual dessa casa, seu dirigente espiritual, sua equipe de trabalho, por tanto nos amparar, nos auxiliar todas as vezes que aqui estamos. E que esses irmãos espirituais, segundo a literatura de André Luiz, que nesses evangelhos que nós fazemos, tem uma quantidade grande de amigos do mundo espiritual participar desse evangelho conosco, que todos recebam essa luz, essa paz de Cristo, e que todos possam retornar para os seus lares, na paz e na luz de Deus e de nosso Senhor Jesus. Fique em paz.